Vou passar algumas imagens e fazer um comentário. Essas são algas filamentosas, eu não sei exatamente a espécie. São algas que estão ali no Rio Tibagi, nas proximidades do Limoeiro, abaixo da captação Tibagi de Londrina. Hoje a captação pega água para Londrina e Cambé, 60%, 55% da água de Londrina e Cambé vem desse ponto do Rio Tibagi. A questão é que com a construção da usina de Mauá, já estava previsto, inclusive nos próprios estudos ambientais, que deveria haver floração de algas, o aparecimento de algas, e isso traz muitas preocupações, especialmente porque entre as diversas algas, uma delas chamada cianobactéria, ela provoca problema no tratamento e o residual desta alga pode permanecer na água depois de tratada e isso vira a fazer malefícios enormes para a população. Ocorre que esse fenômeno normalmente demoraria para acontecer e seria na represa de Mauá, que está a 120 quilômetros de Londrina. Imaginaríamos então que o processo de melhora da qualidade da água, de autodepuração, pudesse melhorar isso. Mas nem mesmo a barragem começou a funcionar e dentro de poucos dias, que é o surpreendente, é a velocidade, cerca de 15, 20 dias, o rio que antes estava cristalino passou a estar com um volume gigantesco de algas. É bom esclarecer que normalmente nos períodos secos do rio Tibagi e de outros rios já é comum a floração de algas. Então, a alga precisa de água clara para que ela possa absorver a luz, ou seja, com a água clara penetra bastante luz na água e daí então os nutrientes, o alimento para a alga, que tendo principalmente o fósforo, que vem da poluição difusa, que vem dos adubos, dos herbicidas, que é colocado na lavoura, eles são uma fonte de alimento para as algas. O que ocorre é que no processo comum de um rio como era o rio Tibagi, durante o período seco haveria floração de alga, como já houve muitos anos, sendo que há alguns anos a própria Sanepar teve até dificuldade em fazer o tratamento da água. Este fenômeno era controlado pelo próprio rio. Veja bem, depois do período seco, em que o rio estava baixo, claro, transparente, portanto propício à floração de alga, o rio fica mais bonito, há uma melhora da qualidade da água em várias situações, mas as algas se proliferam com mais facilidade com as águas claras. Bom, o rio então, ao chover, o rio subia. Daí o rio fica turvo, a gente sabe que o nosso solo é vermelho, o nosso rio Tibagi, os outros rios ficam facilmente turvos. E então essa turbidez da água matava as algas e elas então não se proliferavam. Havia então um controle natural desse processo. Então, qual é o diferencial agora? O diferencial é que com a barragem de Mauá, o rio Tibagi vai subir o seu volume, não vai mais ficar tão baixo quanto está agora. Por outro lado, ele vai ficar sempre claro, sempre transparente, porque na barragem de Mauá há um processo de decantação. A barragem tem 80 quilômetros de extensão. Portanto, lá no seu início, onde chega o rio Tibagi, a água está turva e ela vai ficando clara com a decantação. Já há a floração de algas na própria barragem e a água que sai pelas turbinas é uma água bem clara. Portanto, aquele controle natural que existia com a enchente e a turbidez do rio Tibagi, ele praticamente não vai mais haver ou será muito limitado essa turbidez, que ela acontecerá apenas pela influência dos rios que estão abaixo da represa de Mauá até Londrina.
A represa está a 120 quilômetros, então nós temos o rio Taquara, o rio Apucarana, o rio Apucaraninha, alguns outros rios aqui no município de São Jerônimo, lá de Ortigueira. Mas essa bacia de contribuição, abaixo da barragem, ela é pequena, para aumentar a turbidez do rio em volume tal que possa vir a matar essas algas. Ou, se isso vier a acontecer, não vai ter a mesma eficiência do controle natural que existia na situação anterior do rio. Então esse é o desafio. Quanto essas algas proliferarão? Qual o impacto que elas terão sobre a qualidade da água? Qual o impacto elas terão sobre a remoção do oxigênio da água? A gente deve lembrar que a alga, ela morre se faltar o oxigênio ou pela própria idade dela. E aí, ao morrer, ela se decompõe na água. E quando se decompõe, significa matéria orgânica dentro da água, apodrecendo, é retirar o oxigênio da água. Então esta é uma preocupação, O quanto este fenômeno vai ocorrer, qual controle será implementado, quais ações concretas o consórcio Cruzeiro do Sul, a Copel, o governo do estado vão tomar para reduzir as cargas de poluentes que entram na bacia, especialmente a poluição difusa das cidades, nitrogênio, fósforo, que são alimentos para a alga. Qual a eficiência que isso vai ter e o quanto isso vai afetar ou não Londrina, seja o nosso abastecimento ou mesmo a nossa praia. Nós devemos lembrar que nesse ponto, que é o mais próximo ponto do rio Tibagi, olha só que maravilha, ele está a 16 quilômetros do centro de Londrina, sendo 14 quilômetros asfaltado, 13 quilômetros asfaltado, 3 apenas de estrada de chão. E então esta área, com um rio estabilizado em razão da barragem, comportaria um volume enorme de gente, na qual, com boa qualidade da água, então Londrina ganharia definitivamente a sua prainha, a sua praia fluvial, que fica ali naquela região do Limoeiro, que fica abaixo da captação da Sanepar, portanto um grande volume de gente dentro desse local não alteraria a qualidade da água com relação à captação, porque está abaixo, e fica acima do rio Três Bocas, que é o rio que ao entrar no Tibagi provoca um impacto muito grande, contaminação especialmente em razão da poluição difusa das cidades, poluição industrial, mas especialmente em razão das estações de tratamento de esgoto, principalmente a estação de tratamento de esgoto sul. Nós sabemos que os esgotos são tratados, há vários indicadores que melhoram no esgoto, na água do esgoto, mas não há a remoção de coliformes, de bactérias. A água então fica contaminada mesmo estando com uma aparência razoável. Esse é o desafio. Nós vamos perder nossa praia? Nós não vamos poder desfrutar desse local maravilhoso que agora com as águas controladas a Londrina ganharia? A qualidade da água vai ser afetada? São essas as perguntas que o governo do estado, que o LACTEC, que estudou essa região, que a Copel, que a Sanepar, tem que dar com urgência para Londrina, para os ambientalistas de Londrina, para a prefeitura de Londrina, para o prefeito de Londrina, para a sociedade de Londrina, para o Conselho de Meio Ambiente de Londrina. Não é reagir, não é querer desqualificar a nossa preocupação. Pelo contrário, é juntos trabalharmos para encontrar solução. E nós já sabemos que a solução passa pela implementação de esgotos nas cidades que estão acima, pela redução da carga da poluição industrial, pela implementação de programas de controle do território, de monitoramento, gestão, como o Ecometrópole. Então nós queremos o Ecometrópole em todas as cidades da bacia do rio Tibagi, que estão acima da gente, especialmente considerando que a gente já está trabalhando aqui com a perspectiva da implementação do Ecometrópole nas cidades da nossa região hidrográfica, RHL, que são as regiões em que as águas de Londrina nascem, como Mauá da Serra, Tamarana, Califórnia, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé. Então, essa é a dificuldade.
Qual preocupação nós devemos ter? Qual nível? Qual ação emergencial, ação eficaz o governo do estado vai tomar para que a gente possa ter tranquilidade de utilizar esse espaço com segurança? Por exemplo, já na próxima segunda-feira, daqui 3 dias, eu levaria nesse local 40 crianças de uma escola na qual a gente vai levá-los para conhecer, se divertir, curtir o Rio Tibagi. Já fico hoje muito preocupado se nós vamos entrar nessa água, quanto essa alga pode ou não afetar a qualidade, se isso traz algum malefício para a saúde. Não temos essas respostas. Então, mesmo que seja só um ônibus, são crianças, são jovens que estão dispostos a trabalhar para compreender, curtir e melhorar o meio ambiente, mas que já nos causa uma preocupação e já nos dá prejuízo. Até quando isso vai acontecer? Esses são os desafios que o governador Beto Richa deve esclarecer, que a Sanepar deve esclarecer, que a Copel deve esclarecer o quanto antes para que Londrina fique mais tranquila.